Você que acompanha a WebZone, eu sou Eduardo Oliveira, dentro do programa Edu Pergunta, e tenho o prazer de receber aqui na nossa live, hoje, 24 de dezembro de 2022, Haroldo Costa. Lembrando, pessoal, a gente está gravando esse programa antes, quem está em véspera de Natal, eu não vou tirar o Haroldo da sua ceia para vir falar com a gente. Haroldo, muito obrigado por ter aceito o convite. Falar um pouco de você. Você já esteve aqui na WebZone, quando a gente fazia os programas junto com as pessoas, né? Não em ao vivo, né? Vamos dizer assim, não presenciais. Presencial, isso, fugiu, obrigado pela palavra. A gente fazia presencial, você participou, e você vai contar um pouco da sua história, né? Obrigado, viu, Haroldo? Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui novamente, mais uma vez tendo a oportunidade de falar sobre doação de órgãos, promover a doação de órgãos através do esporte, né? Que é para isso que a gente sempre trabalha, e nessa nossa carreira esportiva, digamos assim, que a gente teve a ideia de usar o esporte como ferramenta para a doação de órgãos, e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E assim, você pode contar um pouco da sua história? Você é engenheiro aqui da CAESB, né, de Brasília, Distrito Federal. Exatamente. Eu, assim, quando me formei em 1989, engenheiro eletricista na Itajubá, e vim para Brasília, comecei a trabalhar na CAESB, e, assim, acho que fazia uns 9 anos de CAESB, e tive a triste notícia que meu rim tinha entrado em falência, né? E entrei em hemodiálise e inclusive parei de trabalhar, né? Então, foi um choque muito grande, porque aquilo tudo que você trabalha a vida inteira, você se esforça, fazer um vestibular, depois fazer a faculdade, depois tá trabalhando e desenvolvendo seus projetos dentro do trabalho, e aquilo tudo dá um basta, né? E aquele primeiro momento, você tem um luto mesmo pela morte do teu rim, digamos assim, um baque muito grande. E comecei a fazer hemodiálise, e a partir do momento que isso tudo aconteceu, né, eu venho de uma família que são 9 irmãos, né? E graças a Deus todos os meus irmãos se prontificaram imediatamente. Eu falei para eles: eu estou entrando em hemodiálise e vou precisar de uma doação, e todos se propuseram a doar. Então, eu até considero que a minha caminhada foi assim amenizada por esse gesto dos meus irmãos, porque, apesar de eu estar ali fazendo hemodiálise, eu tinha uma luz grande no fim do túnel, que era assim o apoio da minha família, que estava ali já. A gente tinha já a perspectiva, eles começaram a fazer os exames, e a minha irmã mais compatível, digamos assim, foi a Salete, e aí, em 10 de setembro de 1997, ela doou um dos seus rins para mim. Como é que o esporte entrou na sua vida, Haroldo, depois dessa questão que você teve na saúde, né? Então, eu sempre gostei de esporte desde de pequeno, desde criança, né? Aquela história aqui a população brasileira em geral todo gosta de esporte, você solta uma bola no meio de uma molecada e faz a festa, né? E aí, quando eu estava na faculdade, joguei futebol pela faculdade e sempre gostava. E, de repente, não pode mais. Nem que eu quisesse, né? Porque a pessoa está fazendo hemodiálise, a gente não tem vitalidade, né? A insuficiência renal é uma doença que deixa você muito debilitado, né? E aí, quando eu fiz o transplante, eu lembro bem, na segunda consulta já, eu perguntei para o médico, né? E aí, eu posso voltar a praticar esporte? Então, ele falou: não só pode, como deve. E aquilo, para mim, foi uma resposta maravilhosa, porque eu sentia tanta falta de praticar esporte, fazer as coisas, e parece que já estava começando a recuperar as coisas que eu tinha perdido lá atrás. Foi uma retomada para você, tendo o esporte aliado a essa questão da doação. Depois a gente vai falar um pouco da doação, como é que foi o seu tratamento e como é que as pessoas podem ajudar, né? Isso que é importante na sociedade, né, Haroldo? É isso, então. Eu fiz o transplante em 1997, né? Quando foi logo o ano que o Guga ganhou o primeiro título de Roland Garros. E, assim, a gente sai do transplante, a gente sai com um sentimento de gratidão muito grande, porque de tudo que a gente passou e poder retomar a vida, retomar seus sonhos, seus projetos, né? E então eu pensei, eu nunca tinha jogado tênis, né? Eu jogava futebol, jogava basquete, jogava vôlei, mas tênis eu nunca tinha jogado. E, assim, eu tinha aquele receio de jogar futebol, uma pancada, uma cotovelada, um acidente ali de futebol mesmo, que a gente sabe que acontece.
e acabava me machucando, né? E aí eu pensei, tênis é legal, não tem risco para o rim transplantado e tal, e comecei a jogar tênis. E qual que foi a ideia? Né? A ideia, como eu estava dizendo, que a gente sai com um sentimento de gratidão muito grande, eu pensei em utilizar o esporte para promover a doação de órgãos. Eu achava que era um caminho que eu podia ocupar, era um espaço vazio ali, e deu certo. Em 1999, eu já estava na Hungria, disputando no primeiro Mundial em Budapeste, jogando tênis. Vamos agora comentar, Haroldo, sobre a parte dos transplantes, como é feito, como é o processo, qualquer pessoa pode doar. E uma dúvida que eu tenho, muitas pessoas deixam para fazer essa doação quando a pessoa morre. Essa informação é verídica? Então, existem dois tipos de doação. A doação em vida, que é como eu recebi, por exemplo, a minha irmã doou um dos seus rins para mim, né? E tem a doação pós-mortem, que é quando tem uma morte encefálica e a família faz uma doação, e aí que é aquela história que a gente conta, né? Que uma pessoa salva 8 vidas, né? Como é que então, inclusive, é até bom tocar nesse assunto, que tem muita lenda sobre isso, porque se eu me declarar doador, depois vão tirar meus... Não existe nada disso, eu posso garantir. Olha só, o transplante é uma cirurgia tão complexa, é impossível, assim, a pessoa, essas lendas que aparecem, que tiraram o rim da pessoa num bar, levou... São tantos exames, tanta complexidade que assim, essas lendas acabam prejudicando. E como é que a gente tem que ter atenção hoje em dia? Você tem que falar com a sua família, porque hoje não existe mais como tinha antigamente, que a pessoa se declarava doador na carteira de identidade, na carteira do motorista, isso acabou. Hoje, a palavra final é da família. Então, se infelizmente acontecer alguma coisa com a pessoa, a pessoa tiver a possibilidade de fazer a doação desses órgãos, a família vai ser consultada. E é uma coisa assim que é muito difícil, porque você imagina você estar ali num hospital, perder um ente querido seu, e mesmo nesse instante você ter a grandeza de fazer essa doação. É um gesto muito bonito. Mas, assim, seria uma coisa muito mais facilitada se a pessoa, em vida, fizesse essa conversa com a família, ali no jantar, uma reunião de família, eu quero ser doador, porque naquele momento de dor da família, tem aquela oportunidade de fazer um último desejo daquela pessoa, né? E salvar 8 vidas. Nessa questão aí que tem que ser comunicado com a família, o que o esporte pode ajudar nessa campanha, vamos dizer assim? O que acontece, né? O Brasil é um país que gosta muito de esportes, né? A gente respira esportes, né? A segunda-feira, o assunto da segunda-feira é o futebol do domingo, é aquela vitória da seleção brasileira de vôlei que ganhou aquela, porque o vôlei sempre ganha uma medalha de ouro, né? A Fórmula 1, sempre a gente, né, gosta muito de esportes, né? Então, como a gente usa o esporte para ajudar isso? Eu, por exemplo, e meus colegas, quando a gente está participando de uma competição dessa, a gente está mostrando os benefícios de uma doação de órgãos, né? Você compara uma pessoa, por exemplo, que estava, né, aguardando um transplante de coração ou de pulmão, respirando com um aparelho, e de repente ela está ali praticando esportes, levando a bandeira do Brasil numa competição internacional. Então, a gente utiliza isso para mostrar os benefícios do transplante. E, por outro lado, sempre a gente tem espaços, oportunidades como essa que você está nos concedendo, para a gente tocar nesse assunto e chamar todos a serem doadores de órgãos. Tá certo. O programa dessa primeira parte, desse sábado, 24 de dezembro, véspera de Natal, está ficando por aqui. No próximo programa da semana que vem, o Haroldo vai falar um pouco das suas conquistas, também dentro do esporte. Ele até carregou tocha olímpica, vai contar como é que foi essa experiência. Então, sábado que vem, não perca, Edu Pergunta, segunda parte, com Haroldo Costa. A todos um excelente Natal. Até mais. Tchau, tchau. Feliz Natal.